Gênesis 32, 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Você conhece essa história? Essa história é famosa. É o momento em que Jacó luta com o anjo. Tem muitas musiquinhas assim, né? Jacó segurou o anjo, Jacó venceu, lutou com Deus e etc. Mas, especificamente hoje, eu quero falar a respeito de caráter. Caráter. Mas, em que aspecto eu quero falar com vocês? O caráter como sendo o nosso testemunho ao mundo, através de quem nós somos. Nesta série de mensagens que eu vou ministrar agora em novembro e dezembro, eu vou falar a respeito deste assunto. Testemunho. É algo que os crentes sabem que precisam fazer, que é a nossa postura para com os de fora. Na série de mensagens durante o ano, eu venho tratando vários assuntos. O nosso afastamento de Deus, o nosso retorno a Deus, agora o nosso compromisso com a comunidade, aquilo que Deus nos dá como ferramentas para sermos úteis, tanto à comunidade quanto aos de fora, e agora a nossa postura para com os de fora, que é chamado de testemunho. Eu tenho certeza que se você é crente há algum tempo, você já ouviu, olha o testemunho, hein? Fulano está dando mau testemunho. E do que se trata, afinal, o nosso testemunho? Eu quero dividir pelo menos em 3 partes. Caráter, santidade e a evangelização, o evangelismo. Como aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós falamos. Quero tentar fazer a divisão dessa maneira. E hoje, especificamente, vou falar a respeito do caráter. Como sendo aquilo que as pessoas olham para nós, e quem as pessoas nos veem, e o quanto isso impacta a vida das pessoas, como isso vai impactar a vida das pessoas, e o problema de ser quem talvez sejamos, a possibilidade e a graça de sermos alguém que Deus quer que sejamos. A história de Jacó, para mim, é a que melhor exemplifica essa questão. Eu teria, obviamente, vários outros personagens bíblicos, onde tinha um caráter problemático e foi transformado. Mas eu me familiarizo muito com essa história, talvez porque Deus já falou muito comigo pessoalmente, através da história de Jacó. Mas deixa eu fazer uma definição primeiro sobre caráter. É uma definição bem simples, temos muitas definições, mas eu quero definir pelo uso primário da própria palavra caráter. Caráter é um sinal. Caráter é algo que foi gravado, uma marca. É de onde vem caractere, os caracteres do teclado, os botões que são apertados para produzir uma letra, ou um símbolo, ou um número. Caráter é aquilo que você carrega em si, aquilo que vai te distinguir enquanto indivíduo, aquilo que vai te identificar enquanto pessoa. Caráter é quem você é. Alguém definiu o caráter como aquilo que você faz quando ninguém te vê. Você pode, na frente das pessoas, fazer uma coisa. Isso é o que você demonstra, uma persona, faz parte da sua personalidade. Mas você pode não ser aquilo que você demonstra ser. E eu acredito que você conheça alguém, não aqui da igreja, óbvio, né? Mas eu acredito que você conheça alguém de fora desta igreja, que na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra coisa. Em casa é uma coisa, mas na frente dos outros é outra. No trabalho ele faz um tipo, um papel, mas na verdade ele não é aquilo que ele representa para todo mundo. Todo mundo gosta, aplaude, acha bonito o que ele é na frente dos outros, mas na verdade ele não é bem aquilo. Isso é caráter. E isso é essencial, porque o caráter é quem nós somos de verdade. O caráter não é aquilo que nós gostaríamos de ser. Nós podemos encarnar um personagem, vestir um personagem e fingir ser alguma coisa. Se eu quero ser alguém espiritual, eu finjo-me de espiritual em certas circunstâncias. Se eu quero parecer uma pessoa correta, eu me finjo assim para as pessoas. Mas quem eu sou mesmo, de verdade, isso se chama caráter. E isso é muito importante para o crente conversar, para o crente discutir, para o crente pensar a respeito. Aliás, é algo que todos deveriam pensar, porque, na verdade, Deus tem relacionamento com as pessoas e o caráter dessas pessoas é afetado por este relacionamento. E a gente vai ver justamente isso na vida de Jacó. Jacó
faz muitas coisas, vocês conhecem a história deste homem. É um homem problemático desde o seu nascimento. Ele é gêmeo de Esaú. No seu nascimento, a Bíblia diz que o irmão dele nasce primeiro. Esaú nasce na frente e ele nasce atrás. A hora que a família vê Esaú, já o tira, e quando vai vindo Jacó está agarrado no calcanhar do irmão. Alguém pode falar, nossa, que história estranha, né? Uma criança nascer agarrada no calcanhar da outra, que coisa esquisita. Jacó já nasce agarrado no calcanhar do próprio irmão, nasce assim. Passa um tempo na sua juventude, porque Esaú era um guerreiro, um caçador, o pai dele tinha orgulho dele. Então Isaac se orgulhava do seu filho Esaú, porque é aquele filho macho que todo pai quer ter, né? Todo pai quer ter um filho macho que representa mesmo. Esse meu filho, eu vou te contar, esse é São Paulino mesmo, né? Esse é macho, esse é, né? Não sei por que essa cara de vocês. Esse me dá orgulho. Mas Jacó não. Jacó era um jovem que preferia ficar em casa. Então a mãe gostava mais dele, porque era um cara mais carinhoso, um cara que era mais participativo na família. O pai, Isaac, amava mais Esaú. A mãe amava mais o filho Jacó. E um dia Esaú sai para uma caçada, e voltando desta caçada, ele está a ponto de morrer. Eu não sei qual o grau dessa expressão, mas deve ser uma coisa muito assim, o cara devia estar no limite das suas forças físicas e mentais, porque quando ele chega em casa, o irmão dele, Jacó, percebe que ele está desesperado de fome, está sem forças, e ele faz uma proposta, fala assim, você vai morrer de fome, e eu acabei de fazer uma comida deliciosa, mas ele não fala assim, eu fiz uma picanha, ele fala assim, eu fiz uma sopa de lentilha. Para quem gosta, é um pratão. Para os que não querem engordar de jeito nenhum, deve ser um negócio maravilhoso. Para outros, mas não é ruim, eu gosto de lentilha. Ainda mais na virada do ano, porque pode fazer a gente ficar rico. Não é assim que funciona? Então a gente come na virada do ano, que é para ver se chega lá de ficar rico. E faz aquela comida com um molho, era avermelhado, eu tenho certeza, pelo que o texto vai dizer. Devia ter um extrato de tomate ali no meio, alguma coisa desse tipo. E ele fala, se você quiser, eu posso te dar um pouco desse meu guisado de lentilhas, dessa minha sopa, desse preparado aqui, grosso, de lentilha. Aí você não morre. Aí o irmão pensa, bem, verdade, olha, eu preciso disso. Mas vamos fazer o seguinte, você me vende em troca o seu direito de primogenitura. Era assim, os antigos faziam dessa forma. Todo filho mais velho, ele tinha a maior parte da herança. Ele tinha uma bênção que era chamada direito de primogenitura, o direito reservado ao que nascesse primeiro, ao primogênito. E nesse direito estava assim, ele ia ser o cabeça da família, ele ia ter a maior parte dos bens e, consequentemente, de toda a riqueza que a família possuísse. Fora algumas bênçãos espirituais. Isso era o direito de primogenitura. Aí Esaú pensa, se eu não comer, eu vou morrer. Ele devia ser o meu naipe assim, né? Só não tomou café da manhã, está no almoço, eu vou morrer, não vou aguentar. Né? Devia ser mais ou menos assim, mas ele estava desesperado de fome e ele precisava comer. O irmão fala, vamos fazer uma troca, você me dá o seu direito de primogenitura e eu te dou a comida. Aí Esaú fala, se eu não comer, eu vou morrer e não vai me servir de nada esse direito, então pelo menos eu fico vivo. E Esaú é chamado na Bíblia de profano, porque ele pegou algo que era sagrado, uma bênção de Deus, e trocou por uma bênção material. Ele trocou a bênção espiritual pela bênção material. Uma coisa insignificante por algo eterno. Ele faz essa troca, só que isso gera problemas. Porque já começam a olhar para ele de forma torta. O irmão já começa a olhar para ele de forma torta. Mas o pai deles, Isaac, vai ficando velho e já a sua vista estava escurecida, diz o texto bíblico, e ele pensa, eu preciso abençoar o meu filho Esaú antes de morrer. Aí ele chama Esaú e fala, Esaú, faz o seguinte, sai, caça uma caça daquelas do jeito que eu gosto, faz aquela comida do jeito que eu gosto, me traz porque eu quero te abençoar. E a mãe estava ouvindo essa história atrás da porta. Ouve isso, corre em Jacó, fala, Jacó, o seguinte, o seu pai quer abençoar o seu irmão, mas não vamos deixar que seja assim, porque você vai ficar sem bênção. Então vamos disfarçar e você vai lá receber essa bênção no lugar do seu irmão. Aí ele fala, mas não dá para disfarçar, porque tem algumas características do meu irmão que eu não possuo. Fala, calma, fique tranquilo que eu vou dar um jeito.
A mãe fazendo planos mirabolantes para abençoar o filho. Quantas mães agem assim com os filhos, não é verdade? Mas não vale a pena fazer tudo para que seu filho seja beneficiado. Não se corrompa, não negocie valores para que ninguém seja beneficiado. Guarda isso no teu coração. Mas essa mãe vai fazer de tudo. Ela faz uma comida deliciosa e fala para Jacó levar para o pai. E tendo levado para o pai, ela faz o seguinte: pega a roupa do irmão, que tem o cheiro do irmão, cheiro de caçador, vocês estão entendendo, está o cheiro do irmão, e essa mãe pega uma pele de ovelha, com um pelo de ovelha, e põe assim meio que na blusa, para disfarçar, fingindo-se de Esaú. Vocês acham que o Tony Ramos é que é peludo? Esaú era peludo. E Jacó chega diante da mãe ou do pai, que está cego, e o pai fala: quem está aí? Ele fala: o seu filho Esaú, meu pai, o seu primogênito. Eu vim trazer a comida que o senhor pediu, já trouxe a caça, mas tão rápido. Deus me abençoou. Olha, pôs o nome de Deus para mentir. Deus me favoreceu e eu consegui a caça rápido, está aqui a sua comida. Aí fala: então vem aqui, meu filho, que eu vou te abençoar. Ele chega perto do filho, põe a mão, ele sente os pelos, fala: é Esaú. Ele puxa o filho para perto, ele cheira, o cheiro é de Esaú. A voz é de Jacó, mas o cheiro e o pelo é de Esaú. Vou abençoar. E ele abençoa, fala: você vai ser o chefe da família, e derrama as bênçãos de um primogênito sobre a vida de Esaú. Acabou de comer a comida o velho, o filho já tinha saído de fininho, de repente chega Esaú com um bicho morto nas costas, todo cansado: pai, já vou fazer sua comida porque eu consegui vir da caçada. A Bíblia diz que o pai estremeceu. O que eu fiz? Eu abençoei outro. Aí Esaú fala: o que aconteceu? Eu achei que foi você que veio aqui, eu já dei a sua bênção para outro. Esaú fica desesperado: como assim? Não sobrou nada para mim? Nem uma bênçãozinha, nada, mas nem uma palavrinha nem uma palavrinha positiva, nada sobrou para mim. Nem uma fezinha, nem um cruzar de dedo, nem bater 3 vezes na madeira, nada sobrou. Não sobrou, já abençoei tudo seu irmão. Agora, você vai servir o seu irmão, a sua descendência vai servir a descendência dele, o que vai acontecer com vocês é esse. Naquela hora, o coração de Esaú transtornou, ele já se propôs a matar o próprio irmão. O irmão vai embora, foge. Porque a mãe ouviu dizer que Esaú ia matar Jacó. Jacó, eu te amo, mas faz as suas malas e vai morar na casa do tio. Vai morar na casa do irmão da mãe, porque o seu irmão vai te matar. Vai, fica para lá. E ela precisava convencer o pai do filho a sair de casa. Vai para Isaac, fala: meu bem, nosso filho está na época de casar, mas as mulheres aqui, elas não prestam. Por que ela tinha falado isso? Porque pouco tempo antes, Isaac tinha se casado com 2 mulheres daquele povoado. E ela com certeza estava cheia de ciúmes daquelas mulheres, né? Então essas mulheres não prestam, vai arrumar briga aqui em casa. E Isaac, sabedor de que seria verdade, fala: então tá bom, que vá lá para a casa da sua família e acha uma mulher lá para casar. Deu certinho a maracutaia que a mãe tinha preparado. Jacó vai embora, vai para a casa do tio, arruma lá alguém que ele viu, que era uma pastora, uma mulher trabalhadora, que era sua prima. Se apaixonou à primeira vista, uma mulher trabalhadora, uma mulher linda, linda e tal. Aí quando ele vai conversar com o pai dessa moça, Labão, e começa a falar a respeito de que era da família, eles se entendem, se abraçam, e ele fala: eu quero trabalhar para o senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso fazer alguma coisa aqui. Tá bom, mas você vai trabalhar para mim de graça só porque você é parente? Fala qual é o seu salário. Fala: meu salário é o seguinte, eu vou trabalhar 7 anos para o senhor, e o senhor me dá a tua filha em casamento. Feito assim, só quero isso, só quero a tua filha, trabalho 7 anos em troco da tua filha. Aí tem jovem aqui que está achando ruim de esperar por causa de alguém, de lutar por alguém. Acho que as coisas são fáceis. O camarada lutou 7 anos. E quando passou os 7 anos de escravidão na casa do sogro, tem gente se identificando aí. 7 anos de escravidão na casa do sogro. Ali ele vai fazer uma festa, porque seria o casamento deles. Mas casamento naquela época não é igual hoje, tá? A festa era só o pós-casamento. O casamento era assim: o cara pegava a esposa, levava para dentro de casa e os dois viviam felizes para sempre. Era assim que funcionava. Vocês entenderam? E ele coabitou com ela. Não preciso explicar para vocês. Pois bem,
Quando ele percebe, porque a festa deve ter sido boa, a cabeça dele ficou meio rodopiando, não estava vendo muito bem o que estava acontecendo. No dia seguinte que ele acorda, quem é que estava do lado dele? Não a mulher que ele amava, a irmã dela, Lia, que não era tão bonita. Ela tinha um problema de vista, um olho no peixe, o outro no gato. Ela tinha um problema. Mas não é isso, porque se fosse só isso, né? Ela não era muito bonita. A Bíblia fala que a que ele amava era linda, formosa, de aparência e de corpo. E a outra não era. Mas ele amava essa que era a bonita e não a outra. Só que daí Labão fala o seguinte: eu que fiz isso, e fiz isso porque na minha família funciona da seguinte maneira. Aqui nessa redondeza, nós que falamos aramaico, aliás o aramaico vem daqui, nós que falamos essa língua, nós temos essa prática. Não casa a mais nova antes da mais velha. Então você casou com a mais velha agora. Não, mas eu não queria ela, eu queria a outra. Então faz o seguinte: passa uma semana de lua de mel com a minha filha e depois eu te dou a outra. Aí você tem que trabalhar para mim mais 7 anos. Aí agora já é cartão de crédito. Agora você recebe primeiro e vai pagando depois. Aí parcela. Antes você viu que foi o contrário, foi consórcio. Foi pagando, pagando, pagando e depois recebeu aquilo que queria. E agora já foi um financiamento, né? Tirou primeiro e foi pagando depois. Trabalhou mais 7 anos. 14 anos esse camarada trabalhou para ter a mulher que ele amava. 14 anos. Mas deu tudo certo. E ele prosperou. Ele chegou lá sem nada na mão e prosperou. E foi ficando rico e fazendo o seu sogro ficar rico, porque ele era um homem trabalhador e porque Deus era com ele. A Bíblia fala que o que ele fazia, ele prosperava, que Deus abençoava. E um dia ele fala assim: meu sogro, é o seguinte, eu vou embora. Vou pegar as minhas mulheres, vou pegar a minha criançada, porque aí ele tem mais filhos do que eu e o Carlão junto. Ele tem aquela creche, aquele bando de gente. Ele fala: nós vamos embora. Ele fala: não, você não pode ir embora, porque eu sei que Deus está com você. Faz o seguinte, trabalha mais um tempo para mim e eu vou te assalariar. Fala quanto você quer de salário. Aí ele faz o negócio: olha, as que nascerem malhadas, as que nascerem manchadas dos animais, cada vez que der uma cria e não for perfeitinha, essa é minha. Você fica com as perfeitas e eu fico com essas que não são malhadas, que são de outras cores. Porque é um problema comercial. Porque a lã fazia roupa. E se a lã, aliás, fosse toda colorida, salpicada, manchada, era difícil para fazer certas roupas, né? Dava mais trabalho. Ele falou o seguinte: o seu produto que dá menos lucro é meu, e o que dá mais lucro é seu. Pode ser? Pode ser. Só que daí tudo que nascia ou manchado ou salpicado. O sogro fica louco, fala não. Ele começa a mudar. E ele vai mudando o salário o tempo todo. Fala o seguinte: agora você só vai ficar com as malhadas. Aí só nasce malhada. Não, agora você só vai ficar com as manchadas. Aí só nasce manchada. Ele fala: não é possível. Esse cara está me roubando, está fazendo alguma coisa contra mim. E Deus faz Jacó ficar riquíssimo. Ele mesmo diz que ele chegou com um cajado na mão e foi embora com esposa, filhos e uma fortuna. Tinha 2 bandos de pastores cuidando do seu rebanho, de tão rico que ele era depois que ele saiu de lá. Mas bem, ele sai de lá porque Deus diz para ele algo: vai embora, volta para a tua casa. Em outras palavras, Deus estava dizendo: arruma a tua vida. Você veio para cá fugido, volta e faz a coisa do jeito certo. Se arruma com a tua família, você saiu mal de lá. Volta, mas volta e faz as coisas do jeito certo. Reata com teu irmão, reata com todos da tua casa. Não fica do jeito que você está. É isso que Deus estava dizendo nas entrelinhas. E Jacó volta. E quando ele estava voltando, aconteceram várias coisas neste caminho, porque a esposa dele roubou alguns ídolos do pai para adorar outros deuses. E o pai veio atrás e quase deu uma guerra, uma coisa terrível. No caminho, vocês conhecem a história, ele se deita numa pedra e vê uma escada. Num sonho ele vê uma escada entre o céu e a terra, e os anjos de Deus subiam e desciam ali. Ele fica maravilhado com aquele lugar, ele muda o nome daquele lugar. Num outro instante, depois que Labão quer enfrentá-lo e vai embora, porque vê que ele é inocente, Deus se manifesta novamente, mandando anjos para aquele lugar, e ele fica assombrado. Ele fala: não, isso aqui é um acampamento de Deus. E deu o nome para aquele lugar de Manaim. Falou: aqui é um acampamento de Deus. E ele se decide mais ainda a voltar. Ele fala: eu preciso voltar, eu não posso ficar nessa vida desse jeito. É assim, ó, Deus está se manifestando para mim, eu não posso continuar como eu estou. Eu preciso voltar. Minha vida foi torta até agora, eu preciso voltar e obedecer a Deus. Então ele começa a voltar, e no caminho ele já começa a pensar no que ele pode fazer para se reconciliar com seu irmão.
E ele manda alguns dos seus empregados antes, e durante o caminho ele pega toda a família dele, e tudo que ele tinha, e deixa de um lado do rio. Tinha uma parte mais estreitinha do rio, por onde dava para passar, que se chama val. Ele passa por aquele val do rio de Jaboque, ele atravessa todo mundo para lá, e ele fica do lado de cá. E a Bíblia diz que ele passa a noite até ao amanhecer do dia, e ali naquele lugar ele tem um encontro com o Senhor. Deus se manifesta na forma de um anjo. A isso teologicamente nós chamamos de teofania. É uma manifestação de Deus de uma forma visível, porque Deus não tem forma. Deus vem numa forma que ele pudesse compreender, Jacó pudesse compreender. E a Bíblia vai narrar que Jacó entra numa briga, numa luta com esse anjo, e fala assim: eu não vou te deixar embora sem que você me abençoe. A Bíblia fala que o anjo vira um golpe nele ali, e toca na coxa dele, na juntura da coxa dele, e ele fica manco para sempre. Tem ali uma conversa com ele, transforma a vida dele, e ele é abençoado, e ele vai embora, e depois ele se encontra com o irmão e restaura todas as coisas da vida dele. Bem, só contei a história para vocês aqui, agora eu vou entrar com o que eu quero dizer. Na Bíblia, os nomes não estão ali por acaso. Se você tiver a oportunidade de comprar um dicionário bíblico, se não, procura na internet, tem esse recurso. Todo nome bíblico significa alguma coisa, todo. Só pegando a partir de Abraão, antes de Abraão ser Abraão, ele era Abrão, um A menos. Abrão significa pai exaltado, mas ele nem era pai. Mas ele podia ser um pai exaltado, porque ele poderia criar o menino que estava dentro da casa dele como fosse o seu filho, ou criar Ismael como seu filho e pronto. Mas Deus muda o nome dele, reforçando a promessa da bênção para toda a humanidade, e mudando o nome dele passa a ser Abraão, que significa pai de uma multidão. Quando você lê Abraão, para nós estamos lendo Abraão. Naquela época, quando iam chamar esse homem, diziam assim: ô pai de uma multidão, vem cá. Não estava se referindo à forma pessoal de tratá-lo, estava se referindo a quem ele era. Um pai de uma multidão. Depois Isaac, o que era o pai de Jacó. Isaac significa riso. E por que isso? Porque quando a mãe dele vai receber a notícia, e quando o pai vão receber a notícia que eles vão ter um filho, a mulher ri, porque eles não podiam ter filho. Ela riu-se, e o anjo ouviu a risada da mãe e falou: ele vai chamar Isaac por causa disso, porque ele riu. Isaac significa riso. Então toda vez que alguém ia chamar, ele ia falar assim: ô riso, vem cá riso. Aí, por que você chama riso? É porque Deus prometeu o meu nascimento e minha mãe riu. Ele sempre ia contar para o resto da vida a história dele por conta do nome dele. Esaú, por exemplo, o que significa Esaú? Peludo. Era óbvio, o menino já nasceu peludo. Um segundo nome que Esaú tinha, que ele também era conhecido, e vocês conhecem o termo bíblico mais esse outro nome, é Edom. Os edomitas, os descendentes de Edom. Edom significa vermelho, por causa daquela comida que ele comeu. Ele tinha esses dois nomes, peludo e vermelho. Alguns vão dizer que é porque ele era ruivo, né? Que era vermelho, mas a Bíblia fala que é por causa do prato que ele comeu. O filho mais velho do próprio Jacó é chamado Ruben, que significa: eu fui contemplado com um filho. Esse filho não foi a mulher que Jacó amava que deu, foi a outra, a com um olho no peixe, outro no gato. E ela se sentia rejeitada. E quando Deus deu um filho para ela, a mulher que desse um filho homem para o marido, essa mulher era mais amada pelo marido. E na hora que ela ganha esse bebê, que ela engravida, ela fala: pronto, fui contemplada, fui sorteada por Deus com um filho. Porque Ele ama ela, me exclui, me deixa de lado, todo dia está com ela, não está comigo. Eu sou o resto. É só nos dias 29 de fevereiro que Ele vem ficar comigo. Só, uma vez a cada 4 anos. Mas essa mulher engravidou. E o nome foi Ruben. Eu fui contemplada. Aí depois tem outro nome. Eu não vou falar o nome de todos, o que significa, mas só para vocês terem ideia dessa questão curiosa dos nomes. Tem um outro filho chamado Levi, né? Por que esse filho se chama Levi? Lia disse: dessa vez se unirá mais a mim o meu marido. Levi significa união. Aquele que une. Todo nome representa alguma coisa. Quando iam chamar esse menino na rua, gritava assim: ô rapaz que une, vem aqui. Ô rapaz que une as pessoas, vem aqui. Estava impregnado no nome dele
aquilo que ele era, aquilo que tinha acontecido através da vida dele. Judá significa louvor. A mãe disse assim: esta vez louvarei o Senhor. Por isso ele chamava Judá. E por fim, a mulher amada teve um filho lá, o último raspinha do tacho, e ele se chamou José. E José significa aquele que ele acrescente, falando do Senhor. Porque quando ela engravidou, ficou sabendo que estava grávida, ela falou assim: deu o Senhor ainda outro filho. Então ela dá o nome de José, que significa que ele acrescente, ou seja, que Deus me dê mais filhos do que esse agora que eu tenho. Mas e Jacó? O que significa Jacó? A gente sempre fala, Jacó é usurpador, né? Trapaceiro. Mas literalmente Jacó significa aquele que segura no calcanhar. Ou seja, aquele que tenta impedir os outros de chegar lá. Aquele que tenta impedir os outros de chegar na frente dele. O opositor, por isso que é usurpador. Aquele que não quer ver o outro ter sucesso. Aquele que está sempre querendo se beneficiar às custas do outro. Isso é Jacó. Você consegue imaginar esse moleque na rua? Você consegue imaginar esse moleque na escola? Você fala, nossa, tinha escola, devia ter alguma coisa, né? Algum tipo de ensino na casa dele, alguma coisa. Você consegue imaginar a hora que ele estivesse jogando bola? A hora que ele ia bater a falta, o cara fala assim: ô trapaceiro, manda aqui, cruza na área. Quem que a gente vai escolher para o nosso time? Escolhe o trapaceiro. Escolhe aquele que segura pelo calcanhar. Toda vez que falavam o nome dele, na verdade, estavam falando quem ele era. E ele cresceu justamente com aquele caráter que o nome dele propunha. E ele foi aquela pessoa torta a sua vida, até no momento que algo aconteceu. O que aconteceu? O caráter dele foi transformado. Eu sei, irmãos, quando a gente estuda no seminário, a gente aprende nas aulas de psicologia, que o caráter ele é formado na pessoa por alguns fatores. O ambiente que essa pessoa vive, né, a sociedade na qual ela está inserida, a educação que ela recebe, o temperamento dela, a somatória dessas questões forma o caráter da pessoa. Bem, se o caráter é isso, então, como que um caráter muda? Mudando a pessoa de ambiente? Dando só outra educação para as pessoas? Biblicamente falando, um caráter muda quando uma pessoa se encontra com Deus. E aqui Jacó é transformado no seu caráter. E isso produz algo espetacular. E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Jacó passou, como consequência dessa transformação, ele passou a ser uma nova pessoa. Irmãos, Jacó era o cara que todo mundo sabia quem ele era. E eu tenho certeza que aqui nós temos pessoas que aqui dentro são bem vistos pelos irmãos, ou às vezes até nem são mais. E quantos crentes estão assim, que são bem vistos pelas pessoas, mas quando saem, as pessoas lá de fora sabem quem você é, porque você já deu uma das suas, já fez certas coisas, ou pior, quando você está dentro da tua casa, a tua esposa sabe quem você é, o teu marido sabe quem você é, o teu pai, a tua mãe sabe quem você é, sabe que você não é isso que você aparenta ser, sabe quem você é de verdade. Jacó era um cara assim, estava transparente quem ele era, mas um dia algo aconteceu na vida dele, ele foi transformado, e essa transformação veio a partir de algumas coisas. Essa transformação veio a partir de algumas atitudes, e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque pode ser que você queira que seu caráter seja transformado. Talvez você olhe para você e fale assim: eu não quero ser como eu sou, eu não quero ser quem eu sou. A questão não é só como, a questão é eu não quero ser mais quem eu sou. Eu não quero mais ter esse tipo de mente, eu não quero mais ter esse tipo de sentimento, eu não quero mais, eu quero ser outra coisa. Esse é um conflito que grande parte das pessoas que eu converso, que conversamos de coisas espirituais, acabam falando para mim: pastor, eu sei as coisas que devem ser feitas, eu reconheço tudo isso, mas minha vida é sempre a mesma, eu continuo errado, eu faço tudo errado, e eu continuo andando nessa situação. O que eu faço para mudar, pastor? O que eu faço para que na minha vida aconteça o que aconteceu com Jacó? Talvez as atitudes que ele tomou te ajudem a tomar também, a receber uma transformação. O versículo 3 diz assim, do capítulo 32. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Ou seja, na
na casa de Esaú, mandou ir lá na casa dele mensageiros para mudar a situação da qual ele estava vivendo. A primeira atitude que Jacó teve para que ele fosse transformado no seu caráter foi decidir mudar. E aqui é o pior problema das pessoas. As pessoas sabem que precisam, mas elas não decidem por mudar, elas não querem. Você precisa saber que necessita disso, mas você precisa querer isso. Não adianta outras pessoas falarem para você, não adianta outras pessoas quererem isso por você. Você precisa querer mudar, você precisa querer uma transformação na sua vida. Quando Jacó decide enviar mensageiros para a casa do irmão dele, ele está dizendo: eu não posso mais viver na situação que eu estou vivendo. E talvez alguns falem: pastor, mas esse é o auditório certo para você falar sobre essas coisas? Sem dúvida, porque eu não sei quem vocês são. A pergunta de Deus hoje, para cada um de vocês, é: quem é você? Eu sei o que você quer que eu saiba a respeito de você. Eu só sei isso, o que você demonstra. Eu tenho algumas suspeitas de quem você é de verdade, mas nós nunca mostramos para as pessoas quem nós somos. Nós mostramos o que queremos que as pessoas pensem de nós. É por isso que quando casa, tem aquela frase que é batata: nossa, você não era assim. Não era, porque ele fez um tipo para te conquistar. A pessoa começa a trabalhar e depois de um tempo fala assim: colocou as asinhas de fora. Ela não era assim quando começou. Lógico que não, ela queria um emprego, mas agora ela já está lá. As pessoas, elas demonstram aquilo que elas querem que os outros pensem dela. Vocês acham que eu quero que vocês saibam de verdade quem sou eu? Pastor, que medo que me deu de você agora. Eu falo a mesma coisa de você. Porque quem nós somos de verdade lá dentro, quem conhece é o Senhor. E a pergunta dele para você, que exige que você confesse, é: quem é você? Quando o anjo falou para Jacó: qual o seu nome? O que estava dizendo é: quem é você? E quando Jacó respondeu, ele não falou o nome dele só. Ele falou assim: eu sou um trapaceiro, eu sou um usurpador, eu sou aquele que pega no calcanhar dos outros, sou eu que não aguento ver o sucesso dos outros, não aguento ver as pessoas passando na minha frente. Esse sou eu. A pergunta que você precisa ponderar hoje é: quem é você? Não quem você demonstra ser. Isso não interessa, porque talvez essa seja a sua ruína. Fingir ser quem você não é, talvez seja a sua ruína, porque você acaba se enganando a si mesmo. Sabia que é possível isso? De tanto enganar os outros, até você acredita ser aquilo que você não é. Quem é você, afinal? É a pergunta do Senhor para você hoje. Quem é você? O que está dentro do seu coração de verdade, que você não põe para fora, ou que põe de forma bem sutil? Alguns estão descarados, mas os que estão dentro das igrejas fazem isso de forma sutil. E sabe por quê? E é por isso que eu estou falando isso aqui nessa igreja. Porque as pessoas, elas se vestem de uma capa de religiosidade. É uma desgraça as pessoas irem para a igreja e quererem se conformar à religião. É uma desgraça, não é a graça de Deus, é a desgraça, a falta da graça, porque elas se vestem com atitudes comportamentais politicamente corretas, religiosamente corretas, e não mudam quem são, e mais hora ou menos hora vai estourar quem você é. Quando chegar no dia do juízo, o Senhor vai te chamar pelo nome. Ele sabe quem você é. Ele não vai te chamar pelo nome que você quer que as pessoas te chamem. Ele vai te chamar por quem você é. Você passou a tua vida inteira fingindo, a sua vida inteira mascarando, porque você está na igreja, e se os irmãos virem eu fazendo isso, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Você moldou as suas atitudes externas num padrão religioso, só que Deus não quer nada disso. O que Deus quer é que haja uma mudança naquilo que é a marca que está dentro de nós, aquilo que define quem nós somos. Irmãos, aquilo que nós somos é mais importante do que as coisas que nós fazemos. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz, porque você pode disfarçar as suas atitudes, mas você não pode disfarçar quem você é diante de Deus. Isso é muito perigoso,
Porque as pessoas que estão nas igrejas, inconscientemente, eu acredito, muitas pessoas, elas acabam se tornando o que aquele meio determina. Então, por exemplo, aqui na nossa igreja, nós não temos problema em jogar bola, nós não temos problema de você tá na chácara, os irmãos vão brincar de bilhar, vão fazer não sei o quê. A gente não tem esses problemas aqui. Então você não se limita a isso porque nós não temos esses problemas. Mas se você está numa igreja conservadora, você fala com uma pessoa e fala assim, não, eu não jogo bola. Como se isso fosse alguma coisa que fosse determinado pelo caráter dela. É só uma proibição externa. Não, eu não vejo televisão. Não, eu não uso essas roupas. Não, eu não faço isso. São só questões externas que não necessariamente têm a ver com o coração. Jesus critica o tempo inteiro justamente essa questão que as pessoas estão preocupadas em lavar o lado de fora do copo e o lado de dentro está sujo. Quando eu falo de caráter, eu não estou falando do lado de fora da sua vida, estou falando do lado de dentro. Deus quer transformar você pelo lado de dentro, e é a partir de dentro que vai florescer uma nova criatura, uma nova pessoa que tem atitudes que agradam a Deus e que será natural, não é forçado. Sabe por que tem tanta gente nas igrejas que nunca se convertem? Nunca. Porque elas se adaptam a padrões religiosos. Ela não foi transformada. Mais hora ou menos hora, ela está naquela mesma coisa que ela fez a vida inteira. Ela fala, não sei porque eu sempre volto nisso aqui. Eu vou te explicar, porque você não foi transformado. O dia que você for transformado, acabou. O dia que não for mais essa velha pessoa habitando em você, for outra, tudo isso é diferente na sua vida. E aqui está uma coisa que eu acredito que poucas pessoas dentro das igrejas experimentaram: uma transformação de caráter. Tiveram transformações de atitudes externas, transformação de caráter não. Como que você percebe? Você percebe em detalhes sutis, em pequenas coisas do dia a dia, como as pessoas ainda querem se beneficiar, sonegando impostos, como as pessoas querem fazer essas coisinhas que a gente faz e acha que está certo. Qual o problema? O governo está me roubando mesmo? O cara que gravou esse CD, está me roubando com o preço que ele está cobrando, então eu vou comprar pirata mesmo. Sabe essas coisinhas, essas respostas enlatadas que nós temos, só para justificar nossa falta de caráter, ou o nosso caráter torto? Pois é. Isso prova que não houve uma transformação de caráter. Prova que aí dentro só tem um Jacó. Não tem um Israel. E nós precisamos ser transformados no nosso caráter. Não numa questão externa, mas numa questão interna. Isso passa por uma decisão de querer mudar. Eu pergunto a você e não espero que você me responda. Você responda para Deus. Você quer de verdade mudar a sua vida? Ou você quer continuar sendo o que você sempre foi? Você acha que está bem, você olhando para você sabe que não está bem, você quer mudar de vida? Se você quiser, Deus vai te dar graça para que você seja transformado. Uma segunda atitude para a transformação do caráter de Jacó está no versículo 24, na primeira parte fala, ficando ele só. Jacó passou sozinho para um lugar de confronto. Antigamente, tudo o que acontecia na vida dele era favorecimento da mãe. A mãe intervinha em tudo. A mãe via que o outro ia ser abençoado, vai lá, filho, você tem que ser abençoado. Viu que o irmão queria matar ele, filho, vai embora. A mãe interviu em tudo na vida dele. Mas nesse momento a mãe dele não estava lá, e se tivesse não podia fazer nada por ele. Era ele quem precisava sozinho ir para um lugar de confronto. Nós nos apoiamos nas pessoas exageradamente. As pessoas se apoiam na igreja, as pessoas se apoiam no pastor, as pessoas se apoiam nos outros, o filho se apoiando na mãe, o marido na esposa, não tem compromisso com Deus, relacionamento com Deus, se apoia nos outros. Nós precisamos ter uma vida com Deus individual. Existe uma frasezinha nas igrejas que é assim: salvação é individual, e é verdade, nós vamos prestar conta de nós para Deus, cada um presta conta de si mesmo. Você precisa ir para um lugar, tendo a atitude de querer, você precisa ir para um lugar onde é você e Deus, só você e Deus. Não tem ninguém que te ajude nessa hora, irmão. Eu posso orar pela sua vida, clamar a Deus pela sua vida, só que eu não sou seu sacerdote. Seu sacerdote é Jesus Cristo, é o sumo sacerdote. Você chega diante de Deus como um sacerdote, e o sumo sacerdote é Jesus. Eu não posso fazer nada por vocês, entendam. O máximo que eu faço aqui é me permitir
ser usado para falar as coisas da palavra, para que isso produza fé no seu coração, para que você faça o que você tem que fazer. Jacó deixou a família dele de um lado, atravessou o val de Jaboque, foi sozinho se encontrar com Deus. Talvez é tempo de você deixar de se apoiar nos outros e ir sozinho se encontrar com Deus. Parar de se apoiar na espiritualidade dos seus pais, na espiritualidade do pastor, seja de quem for, e você mesmo se encontrar com Deus. Nós nos apoiamos demais nos outros e precisamos nos chegar diante de Deus a sós. É necessário que seja feito assim. Uma outra atitude, a terceira e última que eu listo aqui, versículo 24 ainda, depois do ficando ele só, lutava com ele um homem até ao romper do dia. Jacó ousou lutar com Deus. Então o que eu vou propor aqui é muito esquisito se eu não explicar. Você precisa lutar com Deus. Os pentecostais, eles vão entender se lutar com Deus de diversas maneiras, algumas até equivocadas. Mas o profeta Oséias, ele vai lançar luz ao que significa lutar com Deus. Oséias, capítulo 12, versículo 3 e versículo 4, diz assim: no ventre, falando de Jacó, pegou no calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Aí ele vai explicar como que foi essa luta. Chorou e pediu misericórdia, pediu mercê, lhe suplicou misericórdia. Sabe como que Jacó lutou com Deus e venceu? Chorando, humilhando-se diante de Deus, clamando a misericórdia de Deus. Não foi assim, eu sou o mais forte. A questão é, eu sou o mais fraco e eu preciso desesperadamente que o Senhor faça algo em mim. Sabe como foi que Jacó venceu a Deus? Permitindo-se ser derrotado. Perca para Deus, para de querer ganhar de Deus, para de querer ganhar na sua mente, de encerrar sua mente na ignorância, de encerrar sua mente nas coisas que você acha que são as certas. Abre o teu coração e fala: Deus, me vence, me quebra, eu não posso fazer sozinho. Foi isso que Jacó fez. Ele se humilhou diante de Deus e pediu misericórdia, e a Bíblia diz que assim ele venceu a Deus. Venceu no sentido de ter recebido aquilo que estava pedindo. Mas se Jacó pediu misericórdia, o que Jacó estava pedindo para Deus? Me muda, eu não posso mais ser quem eu sou. Me transforma, isso que eu sou aqui não é o que o Senhor quer para mim. O Senhor tem uma promessa que eu não me enquadro nela do jeito que eu estou. Do jeito que o meu caráter é, eu preciso ser transformado. E eu não sei de verdade quem é você, na verdade, no caráter. Eu não sei qual é a marca que está lá dentro de você de verdade. E você sabe. E alguns de vocês talvez pensem: não, mas isso Deus não muda. Muda! Deus muda tudo. O que Deus não pode fazer? Quais são os impossíveis para Deus? Quais são as coisas que Deus não possa fazer na vida de alguém? Ah, mas Deus não muda, isso é uma questão antiga, isso é de família. E daí que é de família? Jacó passou a vida torto, mas no momento da vida dele que ele se decide, ele vai sozinho diante de Deus, ele pede misericórdia. Deus atendeu o pedido de Jacó e ele foi transformado. Mas não foi de qualquer jeito esse pedido dele. O próprio versículo 24 fala que essa luta foi até o romper do dia. Teve determinação, teve insistência. Tem gente que faz assim, o pastor fala: vem na frente, vamos fazer uma oração. Aí você ora, não aconteceu nada, aí você fala: deixa para lá. Jacó orou até romper o dia. Ele falou assim: eu não vou te deixar embora, Deus, até que o Senhor me abençoe. Enquanto eu não for transformado, eu não saio dessa posição que eu estou. Não saio daqui. Quantos de nós teria a determinação de chegar diante de Deus e só sair de diante de Deus no momento que alcançasse a graça que precisa? Isso não foi uma graça vaidosa, ele não estava pedindo um bem material, ele estava pedindo uma mudança de caráter. E foi justamente o que Deus fez com ele, essa transformação que produziu consequências. Quais foram essas consequências? Ele se tornou uma nova pessoa. Ele deixou de ser o trapaceiro, ou aquele que segurava no calcanhar, e passou a ser o Israel. Israel significa aquele que luta com Deus, ou, facilitando o nosso entendimento, aquele que tem poder de príncipe para guerrear. O próprio profeta diz: Jacó, como um príncipe, lutou com Deus, chorou e lhe suplicou misericórdia. Ele deixou de ser o trapaceiro e passou a ser um príncipe de Deus,
Por quê? Ele fez o quê? Seminário? Ele frequentava os cultos de oração? Não, porque ele teve coragem de chegar diante de Deus e falar assim: eu preciso ser transformado, e eu não aceito mais a minha vida do jeito que ela está, eu preciso de algo, e eu preciso que o Senhor me mude, porque ninguém mais pode fazer isso, deixei todo mundo para lá, ninguém pode me ajudar, só o Senhor, então faz algo na minha vida hoje, me muda, eu sei que vai ser hoje, porque eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não fizer. Se o Senhor não me tocar, você vai ficar aqui, eu também vou ficar aqui. Quais foram as consequências dessa transformação? A vida dele foi outra, ele deixou de ser aquela pessoa que ele era e passou a ser outra. E é por isso que eu afirmo que muitas pessoas estão na igreja e não aconteceu isso com elas, porque elas nunca deixaram de ser quem eram para ser outra pessoa, elas só mudaram hábitos. O jovem só parou de ir na balada, só parou de fumar um cigarro. O que era mais velho parou de ir no bar beber, só isso, mas o caráter não mudou. Gente, parar de beber não leva ninguém para o reino do céu. Parar de ir na balada não leva ninguém para o reino dos céus. Me perdoe a franqueza e as palavras que eu vou usar. Parar de fazer sexo antes do casamento não vai levar ninguém para o reino dos céus. O reino dos céus é para aquele que tem o caráter transformado, não para aquele que mudou apenas suas atitudes externamente. Pastor, mas você acredita que se uma pessoa estiver fazendo certas coisas erradas, ela ainda vai para o céu? Segundo as palavras do meu mestre, e se você achar ruim, vai se entender com ele, ele falou que muitas das prostitutas precederão os religiosos no reino dos céus. Vai se entender com Jesus. Mas não é justo, não é justo você ser salvo, não é justo eu ser salvo, não é justo nada. A questão não é justiça, a questão é misericórdia. Por justiça todo mundo merece o inferno, todo mundo tem que ser condenado, um que faz uma coisa, o outro que faz outra, todo mundo faz o que é errado, todo mundo pisa fora dali, irmãos. E isso é maravilhoso, porque todo mundo está encerrado debaixo do pecado. Deus fez isso para que com todos usasse de misericórdia, e fez com que sobre nós viesse uma graça tamanha, que todos nós olhamos para Ele, e ninguém tem coragem de olhar para o outro e apontar o dedo, porque sabe de onde veio. Eu olho para mim, me ponho no meu lugar, e falo assim: graças a Deus você está aqui também, irmão, você estava torto igual eu, glória a Deus que a gente está junto agora. Não olhe um para o outro assim, faz tudo coisa errada e quer estar aqui do meu lado. É bom que Deus pôs todo mundo no mesmo balaio, porque todo mundo compreende que a laranja podre. Não adianta olhar para do outro e falar: se você está mais manchado que eu. Ele vai falar: tudo bem, mas daqui a pouco você chega em mim, porque você também está podre. A questão não é o que você faz, a questão é quem você é. As igrejas estão preocupadas demais com o que as pessoas fazem, e aí vem as proibições: jovem não faça isso, adulto não faça aquilo, fulano não faça aquilo, não faça, como se essas regras que aparentam ser piedosas pudessem fazer alguma coisa por alguém. Quem pode fazer alguma coisa por alguém é só o Senhor, se Ele transformar o teu coração, se Ele mudar o teu caráter. Tem pessoas que vão passar a vida inteira dentro da igreja enganadas, achando que estão com Cristo, porque têm certas atitudes ou deixaram de ter outras. Vou te dizer que é só uma questão cultural. Se você estiver em países europeus, você vai entrar em igrejas que as pessoas fumam abertamente, e você vai ficar escandalizado: eu não aceito isso, eu não aceito. Eles vêm aqui, olham para a gente comendo que nem louco e falam a mesma coisa: eu não aceito isso. Porque para a gente comer é uma questão de viver bem, certo? Não é de glutonaria, é só de viver bem. Então, irmãos, vamos parar de coar mosquito e engolir camelo, e vamos nos preocupar com aquilo que tem que ser feito mesmo. O que tem que ser feito é o caráter ser transformado. E se você quiser, você precisa tomar uma postura, você precisa ir sozinho diante de Deus, você precisa lutar com Deus, buscar e clamar misericórdia, porque Deus te ouvirá e fará algo maravilhoso na tua vida. Não é porque eu estou falando ou porque eu quero, é porque o Senhor está determinando que assim fosse, e Ele determinou isso quando aprove no seu coração imolar o seu Filho Jesus antes que o mundo fosse criado. Antes que o mundo fosse criado. Quem é você? Qual é a marca que você carrega? Se você não quer mais ter a marca, o estigma que você carrega a sua vida toda e quer ser transformado, Jesus está aqui entre nós, e Ele é poderoso para transformar o teu caráter, como fez com Jacó. Vai tocar em você. E o que vai acontecer contigo? Você vai ser uma nova criatura, todo mundo vai olhar para você e vai reparar que você é uma pessoa diferente. Você sabe como que as pessoas perceberam que aconteceu alguma coisa na vida de Jacó? Ele mancou o resto da vida.
Na luta que ele teve com o anjo tocou na coxa dele e ele foi manco o resto da vida. Imagina Jacó voltando para casa. Se encontra com o irmão. O que é isso, Jacó? Gota? Não. Isso é que eu fui tocado por Deus. E aliás, meu nome agora é Israel. Tirando as palavras que são apenas traduzidas, colocando literalmente a conversa. E aí, trapaceiro, o que está acontecendo que você está mancando desse jeito? Isso é gota? Aí ele fala, não, é porque eu fui tocado pelo Senhor. Deus me transformou. E aliás, o meu nome agora não é mais trapaceiro. O meu nome agora é príncipe de Deus. Eu sou uma outra pessoa agora. Deus me transformou. E onde ele fosse, todo mundo ia falar, o que está acontecendo? Por que você é assim? Eu sou assim porque Deus tocou a minha vida. Eu sou assim porque Deus tocou a minha vida. Quando você é tocado por Deus, as pessoas olham e falam assim, por que você é assim? Por que está todo mundo ganhando e você prefere perder? Por que está todo mundo dando certo e você prefere não dar certo igual todo mundo? Por que todo mundo está se beneficiando e ficando feliz e alegre e você prefere não? Por quê? Você fala, porque Deus tocou a minha vida e eu fui transformado. Eu não sou mais aquele que se aproveitava das situações para ter lucro. Eu não sou mais daqueles que se aproveitava dos outros para se beneficiar. Eu não sou mais esse. Eu sou uma nova criatura feita em Cristo Jesus. Aconteceu algo que mudou a minha vida. Os meus valores foram transformados. Tem uma marca nova em mim. Você percebeu? Pois é. O seu testemunho de que há um Deus poderoso que muda as pessoas, não é só pelo que você fala, não é só pelo que você faz, mas é quem você é. E as pessoas vão perceber isso em você, a partir de que de fato isso aconteça. Eu sei de um monte de gente que fala de Jesus, e quando vira as costas, todo mundo fala assim, nossa, mas é um crentino mesmo esse daí, né? Fala e não vive nada do que está falando. Olha lá, fala isso, mas olha lá, faz um sem vergonha. É um safado, ó, fora daqui é o que ele faz. Eu espero que as pessoas olhem para você, vejam que você é alguém marcado por Deus, vejam que as coisas que estavam quebradas foram restauradas, porque uma marca daqueles que foram tocados por Deus é a restauração das coisas quebradas. Quando Jacó volta embora, ele não pensa assim, deixa o meu irmão para lá. Ele fala, não, eu preciso restaurar minha comunhão com meu irmão. Ele manda alguém falar para Esaú que ele ia lá, e a pessoa volta falando, ixi, Esaú está vindo aí, está a caminho também. Ele podia pensar, meu irmão vai me matar, eu vou fugir, não quero nem saber. Ele foi e restaurou. Presta atenção na Bíblia, todos aqueles que foram tocados de verdade pelo Senhor, a vida deles foi transformada, e eles buscaram restaurar aquilo que estava quebrado. Jacó, ele busca restaurar sua família, sua comunhão com o seu irmão. Quando por exemplo, lá no Novo Testamento, vocês se lembram? Um baixinho que estava em cima da árvore, vocês se lembram de Zaqueu? Quando ele é transformado, Jesus entra na casa dele, Jacó, ele fala o quê? O Zaqueu, eu vou restituir tudo aquilo que eu roubei, vou restituir mais, tudo aquilo que eu defraudei os outros, porque minha vida foi mudada. Jesus disse, hoje chegou salvação nessa casa. Jacó encerra suas palavras aqui, dizendo assim, aquele lugar chamou Jacó Peniel, versículo 30, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Qual que é a evidência de uma vida transformada e de uma pessoa salva? O que ela faz a partir do que aconteceu com ela, a restauração das coisas quebradas, o caráter ilibado que ela passa a ter. Eu não sei se é o seu caso, quem é você, Deus sabe. Mas quem sabe, né, agora é a hora de você atravessar o seu vale de Jaboque, chegar diante de Deus e falar, eu não posso ficar mais desse jeito. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam que tem alguma coisa nova, mas não tem. Então me muda hoje. Faz com que eu não seja mais quem eu era e me torne uma nova criatura no Senhor. Se você quer isso, eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé, a gente vai orar. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, porque você não depende de mim para isso, é sozinho.